Olá, hoje vou fazer a reapresentação de uma palestra apresentada no evento da ASHRAE na FAO USP, e esse evento da ASHRAE era promovido pelo capítulo estudantil da associação. O evento era denominado Os Impactos da Modelagem da Informação da Construção em Projetos de Construção Civil. Foi realizado em janeiro de 2021. E a minha palestra tinha esse título original: A Concepção Arquitetônica Mediada por BIM, um olhar da pesquisa. Mas, na verdade, agora olhando para trás, eu vejo que esse é o real título da minha apresentação: Concepção Arquitetônica, um olhar da pesquisa sobre avaliação mediada por BIM. Essa aqui é a agenda, então, dessa apresentação. Vou começar falando de metodologia de projeto com um olhar procedural. Vou falar da modelagem da informação da construção e alinhar BIM, com esse olhar de metodologia de pesquisa sobre o processo, fazendo também um gancho com processos mediados por BIM. E, por último, vou mostrar um processo específico de integração de desempenho na avaliação de projeto realizado com BIM, um estudo de pesquisa com esse enfoque. Então, começando pelas características do processo de projeto arquitetônico. Na década de 60, estudos de métodos de projeto desenvolveram mapas de processo de projeto que consistiam numa sequência de atividades distintas e identificáveis seguindo uma ordem lógica previsível. Então, queria-se conhecer, detalhar e descrever o processo de projeto. Isso, por Lawson, foi feito por meio de mapas de processo. Segundo outro autor, Asimov, o processo de projeto constitui por duas escalas de operação, uma entrelaçada na outra. A maior envolve uma sequência de fases de atividade, denominadas morfologia de projeto, e a outra escala esboça processo geral para a resolução de um problema, que é denominado processo de projeto. O processo de projeto tem um desenho horizontal, um pensamento horizontal, que funciona como um ciclo de estágios de análise, síntese e avaliação, e dali surge a solução projetual ou evolui a solução projetual. E essa evolução da solução projetual se dá, então, numa escala vertical, que constitui-se de estágios do estudo preliminar, estudo de viabilidade, projeto preliminar, detalhamento do projeto, planejamento do processo do projeto, e assim vai. A gente olha para os ateliês, a gente vê nos ateliês de curso de arquitetura o processo horizontal, o processo de projeto horizontal se dando com a grande ênfase, da análise, síntese e avaliação da solução projetual. Aqui está a ênfase educacional. Mas isso também a gente vê essa solução nos ateliês de projeto evoluírem aqui nos primeiros estágios da morfologia de projeto, do estudo de viabilidade ao estudo preliminar, ao detalhamento de projeto. Nós temos autores que descrevem, então, graficamente esses dois processos de projeto, o horizontal e o vertical. E aqui a gente vê um desenho realizado por Marcos, que coloca a morfologia de projeto na vertical, com momentos de decisão, que faz, então, o pulo das etapas de projeto, do esboço de projeto, da proposta esquemática, do detalhamento de projeto. E a gente vê, então, na horizontal, acontecendo o processo de projeto, de análise, síntese e avaliação, que se repete, então, em cada etapa de projeto. Aqui a gente vê o mesmo desenho feito por Broadbent, onde ele acrescenta que o processo de projeto vai do abstrato ao concreto, com momentos de análise, síntese e avaliação a avaliação dá um gatilho
para um ponto de decisão que inicia então outro ciclo de análise, síntese e avaliação, e assim então a gente percorre do abstrato para o concreto. Aqui a gente vê um desenho proposto por Marcos que esclarece que o processo de projeto ele não é linear, né? A gente tem ciclos, né? A gente tem loops de feedback, de avaliação para síntese, de síntese para análise, assim como de avaliação para análise. Aqui, então, entendendo cada uma dessas etapas do processo de projeto. A análise constitui da investigação, a síntese da fase criativa e a avaliação da fase de determinar o mérito, a importância, o valor do produto gerado. Ambos, a síntese e a avaliação, olham para aquilo que foi estabelecido na análise, que são os objetivos, os desempenhos esperados, as restrições que a gente deve estar limitada a, e os impactos, então, que a gente espera que que essa solução projetual possa ter no ambiente construído ou sobre as pessoas que fazem uso, que irão fazer uso dela. Agora vamos entrar e ao longo dessa apresentação fazer ganchos então da modelagem da informação da construção, do BIM, com o processo de projeto. Então a gente parte da definição, né? A definição que eu apresento aqui é do BIM Handbook, que diz que BIM é uma tecnologia de modelagem e um conjunto associado de processos para produzir, comunicar, analisar modelos de construção. Então, aqui a gente vê o primeiro link extremamente explícito entre BIM e processo de projeto, né? E esse link se dá por meio, né, a gente aprimora os processos por meio de tecnologias de modelagem. Que tecnologias são essas? Então, ainda segundo o BIM Handbook, Eastman, 2019, ele coloca que os aplicativos BIM, então a tecnologia BIM, se divide em ferramentas, plataformas e ambientes. O que são ferramentas BIM? São aqueles softwares, aqueles programas computacionais que são capazes de enviar, receber e processar informação, estando associados a plataformas BIM. Então, quando essas ferramentas, né, elas trabalham de forma conjunta com as plataformas BIM, elas são consideradas ferramentas BIM. Quais são as possíveis ferramentas BIM? Exemplos dela nós temos o SketchUp, Rhinoceros, o Format e assim muitos outros, né? Vamos voltar aqui para a definição de plataformas. Então, são núcleos de geração, são programas computacionais, né, que são núcleos de geração de informação, baseados em modelagem paramétrica orientada a objetos. Fornecem modelos de dados primários que abrigam as informações. Incorporam várias funcionalidades, como a produção de desenhos, renderizações, a detecção de conflitos, nós realizamos a compatibilização de projetos. E podem reunir um conjunto de interfaces, recursos específicos para diferentes domínios. Então, nós temos plataformas para o projeto arquitetônico, para o projeto estrutural, para o projeto de sistemas prediais, e assim vai. Exemplos, então, de plataformas, as mais comuns, né, conhecidas, o Revit, o ArchiCAD, Vectorworks, o Navis, né, o Vectorworks, ArchiCAD e Revit, são ferramentas de síntese para modelagem. O Navisworks, o Solibri, são ferramentas de avaliação. Já Vico, Office também são ferramentas de avaliação ou de planejamento, né? Aqui nós temos o Dynamo, que é uma ferramenta que pode ser tanto de síntese como de avaliação, e até análise, né, para coletar informação por meio da programação e da automação. E, por último, a gente olha os ambientes BIM,
que são conjuntos de aplicativos que englobam ferramentas, plataformas, servidores, bibliotecas de dados e permitem, então, realizar dentro desse ambiente um fluxo de trabalho colaborativo, onde eu integro, né, múltiplas soluções. Então, dentro de ambientes BIM, que são os ambientes de colaboração, nós temos o A360, o BIM 360, o Vault, o Bluebeam, o The Office, o ProjectWise, o Trimble Connect e muitos outros. Aqui agora, ligando um pouco as tecnologias com os usos, com os processos, né? Então, a gente tem aqui, voltando, fazendo um link com o processo de projeto. O processo de projeto é de análise, síntese e avaliação. A análise investiga, síntese cria e a avaliação verifica o desempenho. Aqui eu mostro para vocês um gráfico que veio de um recém-estudo realizado comigo e com mais 4 alunos que estão aqui denominados pelos seus sobrenomes, tá? Onde a gente fez um levantamento e classificação das plataformas BIM e o suporte tecnológico a usos, e usos nada mais são do que processos específicos. Então, o design autoral, a síntese, né, a estimativa de custo, a validação dos códigos, então, processo de análise, a coordenação espacial 3D, a compatibilização, o processo de análise, projeto de sistema de construção, então um processo de síntese, análise estrutural, um processo de análise, modelagem das condições docentes, um processo de síntese, e assim vai. Então, aqui a gente vê uma lista de usos do BIM e as plataformas que podem ser utilizadas. Então, aqui, quanto mais colorido é essa barra, significa que existe diversidade de fornecedor, né? Na barra a gente vê a quantificação. Então a gente vê que os usos, os processos que mais têm tecnologia BIM associada são esses primeiros aqui na nossa análise, né? Que é o da síntese, da modelagem, e os de análise, estimativa de custo, de validação de códigos, da coordenação 3D, da compatibilização de projetos, do projeto para construção, do projeto da modelagem do entorno, né? E, por exemplo, da análise estrutural. E a gente observa aqui em cima, né, que a gente vê com pouca variabilidade de fornecedor e quantidade, processos de avaliação muito de grande interesse para o projeto arquitetônico, que é análise energética e análise de sustentabilidade e análise luminotécnica. Então, aqui a gente percebe que existem poucas plataformas BIM, mas com certeza existem ferramentas BIM que podem dar apoio a esse processo. Agora vamos falar então, já que a gente começou a falar sobre os processos, vamos entrar no detalhamento dos processos de projetos mediados por BIM. Vamos agora entender como ocorre a síntese e avaliação, e aqui eu não estou apresentando a análise, dentro do processo mediado por BIM. Então, aqui nessa figura, o que eu quero mostrar para vocês? Que nós temos diferentes agentes envolvidos num processo de projeto colaborativo. Então, por exemplo, o roxo pode ser o escritório de arquitetura, essa linha verde aqui pode mostrar o escritório de sistemas prediais ou de estruturas. E quando a gente está no universo específico da arquitetura, da estrutura, dos sistemas prediais, né, nós também estamos fazendo a análise, a síntese, que é a modelagem, compartilhando, guardando isso aqui em algum lugar, né, localmente ou em nuvem do próprio escritório, e o modelo, que é essa bolinha aqui, ele trafega entre dois softwares, né, o software que modela e o software que faz a avaliação. Geralmente são softwares diferentes, às vezes pode ser o mesmo software, né? Então aqui a gente tem uma questão de interoperabilidade e
e é requerido esse cilindro para demonstrar que em algum lugar esse modelo precisa ser compartilhado. Esses agentes, né, provavelmente iniciando pelo o arquitetônico, compartilha o seu modelo com o gestor, né, de projeto, que passa então para os outros que participam do processo de projeto, para a eles então fazerem o seu processo de modelagem, de síntese e avaliação, baseado nesse primeiro processo, nessa primeira proposta de solução. E aí, depois de convergir para um desempenho desejado, específico no olhar do estrutural e talvez dos sistemas prediais, esse modelo é retornado e aí ele faz-se a coordenação 3D, faz-se a compatibilização de projetos, aí nós temos relatórios que são enviados para os agentes envolvidos, que voltam então para um processo de síntese e avaliação, a gente fica nesse ciclo, até a gente chegar a convergir numa solução aceitável. Isso pode acontecer tanto para a etapa de estudo preliminar, de anteprojeto, projeto executivo, né? Esse processo colaborativo, esse ciclo de processo colaborativo e convergência de projeto ocorre. Aqui eu chamo a atenção que não necessariamente para o projeto arquitetônico a gente pode subdividir, a gente pode ter aqui então um escritório ou um conjunto de projetistas dentro do mesmo escritório que olha a função, a solução olhando pelo enfoque da solução, a solução olhando pelo enfoque de um desempenho específico ambiental, por exemplo, o conforto térmico, o conforto lumínico, a ventilação. Então, esse processo aqui de síntese e avaliação não corre somente, né, entre arquitetura, estrutura e sistemas prediais, ocorre também dentro de diferentes desempenhos, né, ambientais no mesmo escritório de arquitetura ou entre escritórios de arquitetura, tá? E é sobre isso, essa conversa, essa necessidade, essa demanda de fazer síntese e avaliação de desempenho ambiental de forma integrada, que eu vou mostrar o último exemplo, então, para vocês. Vou finalizar a minha fala com este enfoque. Agora aqui, eu vou, então, detalhar os mapas de processo. E nota que mapas de processo é coisa que vem lá de 1960, né, quando alguns estudiosos específicos da metodologia de projeto arquitetônico começaram a discutir essa questão de uma forma mais formal. E ele volta em cena agora, com muita força, quando a gente fala do processo de projeto mediado por BIM. Fazemos muito uso de mapas de processo, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o desenho de um mapa de processo na linguagem gráfica BPMN, que é Business Process Modeling Notation, e vou trazer algumas equivalências com desenhos, né, esquemas gráficos que eu usei no início da minha apresentação. Então, o processo de projeto, indo do abstrato ao concreto, o ciclo de análise, síntese e avaliação, que é recorrente dentro do processo de projeto morfológico, né? E aqui a gente tem, então, as etapas, o estudo de habilidade, o projeto esquemático, o anteprojeto e o projeto executivo. E a gente vê que nessas atividades existem entradas, e esses quadradinhos aqui são entradas que podem ser modelos, né, ou podem ser documentos, ou podem ser informações, e existem saídas. E nesse caso aqui, eles estão mostrando que depois de executar o author schematic, o processo de projeto autoral a nível esquemático, eu tenho, então, modelos a nível esquemático.
E aqui eu coloquei esse losango para fazer uma ligação com o desenho que vai vir, o mapa de processo que vai vir depois. Então, eu passo por um processo de avaliação. E que processo de avaliação é esse? De custo, de coordenação 3D, de planejamento para a construção, né? Como isso aqui vai dar, as etapas de construção e performances específicas, desempenhos específicos. Nesse caso aqui, ele está falando sobre um desempenho de engenharia, provavelmente o estrutural. E aí, passando por esses momentos de avaliação específico, eu inicio outro momento de modelagem, um outro momento de síntese, onde eu tenho, então, aqui o projeto em desenvolvimento, não mais o esquemático, mas o anteprojeto. Outra sequência de mesmo conjunto de avaliações, mas com o projeto, o modelo BIM mais detalhado, e aí eu vou para o modelo da construção, aquele que vai ser construído, que vai ser levado para o canteiro de obras. De novo, executo a mesma sequência de processo de avaliação e eu tenho, então, o projeto que vai ser construído. Agora aqui eu vou fazer um detalhamento desse processo que está desenhado aqui em vermelho, tá? Então, a gente vê que a gente inicia o processo com identificação de requisitos do modelo. Então, já que eu vou gerar um modelo, quais são os requisitos do modelo? Que nível de detalhamento geométrico ele deve ter? Do esquemático? Ou, então, ele vai ser só volumes? Ele vai incluir paredes e buracos para as aberturas? Ele vai incluir paredes e buracos e fechamentos nessas aberturas, como portas e janelas? A laje, como ela vai ser detalhada? Ela vai ser detalhada com elemento único, geralzão, ou ela vai ser detalhada como a laje estrutural, o piso sobre ela, o contrapiso, né? Então, aqui você vai iniciar o processo identificando os requisitos do modelo. Depois, você vai também avaliar os requisitos de informação. Então, que informação vai ser agregada ao 3D geométrico, né? Eu vou colocar ali especificações, eu vou colocar ali datas, eu vou colocar ali fornecedores, né? Eu vou detalhar composições. Então, que informações, né, vão ser incluídas dentro do modelo? Informações de custo, de material, até que nível de informação de material eu quero colocar nesse momento do projeto. Então, dependendo se eu estou no esquemático, no projeto detalhado e no projeto que vai para a construção, eu vou ter requisitos, então, de modelagem de informação diferentes. Eu tenho uma entrada aqui, que pode ser um modelo que vem de uma etapa anterior, mas pode ser também um modelo que vem de uma ferramenta BIM, um modelo que vem de um Rhinoceros, um modelo que vem de um SketchUp, né? Ou pode ser um desenho 2D, né? Em AutoCAD, ou pode ser um desenho à mão, né? Escaneado, que eu vou usar como base para fazer o projeto esquemático em 3D, né? Então, eu entro aqui com um modelo, né? E eu faço o desenvolvimento inicial do modelo arquitetônico. E depois eu vou para o detalhamento do modelo arquitetônico, o detalhamento do modelo estrutural, o detalhamento do modelo esquemático de sistemas prediais e, se tiver outros modelos necessários, como o modelo de ar-condicionado ou de segurança contra fogo ou o paisagístico, né? E também eu vou incluir esses outros, também fazer esses outros modelos. Vou passar por um momento de verificação, de análise, certo? Que análises são essas? Dependendo das análises que foram acordadas, né,
demandadas para aquele tipo de projeto. Então, eu vou aqui para as análises, e se ele passou, né, eu vou, então, melhorar o detalhamento, né, de geometria e de informação, e vou, de novo, passar por análises e melhorar o detalhamento de geometria e informação e chegar no meu modelo final. Aqui eu mostro um outro mapa de processo, mas de análise energética. Então, é como se esse conjunto de detalhamento fosse o detalhamento desta caixinha que está aqui, né? Então, eu tenho mapas de processo dentro de mapas de processo, né? Então, aqui eu tenho detalhamento, o mapa de processo detalhado, né? Então, tem níveis de mapa de processo. Aqui eu estou na análise energética. Então, eu vou ajustar o modelo BIM para aquela análise, né? Então, pode ser que eu elimine informações, ou elimine geometrias, ou eu acrescente geometrias. Eu vou acrescentar, talvez, elementos, né? E aí eu vou pegar bibliotecas específicas para fazer essa modelagem a mais. Eu vou ajustar critérios, metas de desempenho, né? E provavelmente aqui no caso da análise energética, eu vou criar aqueles volumes, né, dentro dos ambientes que são a definição das zonas térmicas. E aí, então, eu faço a pergunta, o modelo está pronto para ir para o simulador? Se o modelo estiver pronto para ir para o simulador, eu exporto esse modelo para análise, executo a análise, né? E faço uma revisão dos resultados e preparo, então, a documentação. E, com essa documentação, eu avalio se o meu modelo tem o desempenho que eu queria, né? E se ele não tiver o desempenho que eu queria, eu volto para iniciar o processo de novo. Se não, eu devolvo o modelo agora, né, com o resultado do relatório, dizendo assim, olha, ele tem o desempenho requerido. Aqui eu estou mostrando para vocês um outro mapa de processo, e esse mapa de processo agora tem uma grafia um pouquinho diferente, né? Mas ele é o exemplo desta caixinha aqui, ó, de coordenação 3D. É o detalhamento dessa caixinha aqui. Muitas vezes eu acho também que esse esquema gráfico pode dar a impressão para nós que estamos lendo e interpretando que essas avaliações elas são feitas de forma simultânea, e não necessariamente. Muitas vezes elas são feitas de forma linear, ou uma simultânea com a outra, mas elas não necessariamente, com certeza, a coordenação 3D ocorre por último, né? Então, aqui tem todo o desenho, né, todo o detalhamento de como eu faço a compatibilização entre modelos diferentes. Então, o modelo arquitetônico, o modelo estrutural e o modelo de sistemas prediais, tá? Aqui só para mostrar que esse desenho foi feito pela iniciativa BEM-I, a qual eu participei desse desenho desse mapa de processo. Ele está online, totalmente documentado, tá? E ele tem aqui um conjunto, ele está nesse endereço aqui do BIM Dictionary, associado ao termo Clash Detection, e ele é extremamente detalhado, né? Você pode imprimir e você pode ter acesso a esses gráficos, inclusive para edição, para se apropriar dele e adaptar para o seu processo de clash detection, de detecção de interferências. Você pode partir dele, mas criar o seu próprio.
Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre um pouco da minha contribuição em pesquisa em processos de projetos mediados por BIM. Então, eu tenho uma ênfase em pesquisa, em identificar de que forma BIM media análise, síntese e avaliação do projeto arquitetônico. E aqui eu destaco para vocês o mestrado do Adriano Salles, que permite análise resgatando dados de avaliação pós-ocupação, devolvendo ele para dentro de um modelo de informação que pode ser usado por uma nova equipe de projeto para realizar ações de retrofit. A gente tem aqui o doutorado da Mariana, que faz uma proposta de um metamodelo para a concepção integrada de projeto, que envolve tanto análise, síntese e avaliação. E hoje eu vou mostrar para vocês um mestrado da Giovanna Brigitte, que discute exatamente essa questão das interfaces entre as avaliações de desempenho. Então, eu acho interessante trazer e discutir, falar sobre avaliação de desempenho, que muitas vezes a avaliação ela é tradicionalmente vista como uma questão de experiência, de julgamento. Porém, à medida que a complexidade do projeto aumenta, as experiências e os julgamentos tornam-se menos efetivos, tá? E eu vou, de certa forma, comprovar isso para vocês com o mestrado da Giovanna. Ou não comprovar, mas discutir, né, de que forma a experiência se faz valer, né, da avaliação por meio de simulação computacional. Então, esse aqui é um mestrado da Giovanna, que tem esse título, Integração de Desempenho na Avaliação de Projeto, Modelo de Informação e Simulação Computacional na Etapa de Concepção. E nos comentários agora desse vídeo, eu vou deixar o link para o mestrado dela, para vocês procurarem se quiserem, e também todas as referências que eu utilizei para preparar essa palestra. O objetivo do mestrado da Giovanna, né, era, restringindo-se à concepção de habitação de interesse social, caracterizar a integração de desempenho na avaliação de projeto por meio da influência entre os desempenhos e da simulação computacional no desenvolvimento de soluções projetuais. Aqui está o desenho do método dela, tá? Aqui está o delineamento metodológico dela. Então, ela começou com um estudo de campo. Esse estudo de campo permitiu ela desenhar hipóteses, e essa hipótese ela validou, né? Procurou validar por meio de uma pesquisa experimental. O estudo de campo dela, é claro, não necessariamente, mas toda pesquisa parte de uma revisão bibliográfica, né, numa pesquisa bibliográfica, mas o estudo de campo dela envolveu realizar questionários online para um conjunto de especialistas e depois entrevistar especialistas específicos. Disso ela fez o desenho de uma hipótese e ela fez uma pesquisa experimental através de uma dinâmica de jogo, também com especialistas de projeto, no momento da análise do processo de projeto. E aqui eu já mostro para vocês o resultado do estudo de campo dos questionários que ela aplicou no grupo de especialistas em conforto da Associação ANTAC, o grupo ENCAC. E aqui eu vou mostrar para vocês a característica das simulações realizadas por esses especialistas em conforto. Lembrando que essa é uma pesquisa de campo realizada em 2014. Então, a gente verificou que aqueles especialistas de conforto faziam avaliação de conforto em residências, em projetos institucionais, comerciais, na sua grande maioria,
eram as tipologias que eram analisadas. Que ambientes nessas tipologias eram analisados? Prioritariamente, ambientes internos. E que simulações de desempenho eram realizadas? Na grande maioria, luminoso, depois térmico e eficiência energética, por quarto acústico, quinto de sistemas prediais e outros. Agora, como podia ser caracterizado o processo das simulações realizadas? Esses especialistas de conforto faziam, na sua grande maioria, naquela época, a utilização da modelagem para realizar a simulação com AutoCAD, SketchUp, e já percebemos o uso do Revit. As simulações, a entrada das simulações eram em DWG, DXF, 3ds, XML, mas nós já tinha naquela época especialistas fazendo uso de IFC, né? Que é um esquema de dados muito usado para interoperabilidade entre plataformas BIM. E as simulações, as ferramentas usadas eram, na grande maioria, Design Builder, Energy Plus, Ecotect, Radiance e eQuest, e outros que faziam muito uso dos seus próprios simuladores desenvolvidos em pesquisa. Agora, vou falar para vocês um pouquinho do resultado que nós obtemos com a entrevista dos especialistas. Então, nós entrevistamos um especialista de conforto acústico, um de térmico, um de luminoso, um de acessibilidade, um de consumo de água, um de consumo de material, e perguntamos para cada um deles, para o escopo da sua especialidade em projeto, da edificação em IS, ainda nas fases iniciais de estudos de massa, implantação, quais eram os critérios e parâmetros da sua especialidade que eles utilizavam no processo de concepção, se existia alguma interferência entre o desempenho da sua especialidade e de outro, e qual o método de avaliação que eles utilizavam, e se faziam uso de alguma ferramenta computacional. E disso, né, já aqui mostrando já o resultado das entrevistas, né, a Giovana então conseguiu extrair os parâmetros, né, usados para desenvolver e observar as simulações para cada um dos especialistas. Então, se ele fazia uso era 1, se ele não fazia uso era 0. E assim, então, a gente encontrou qual que era dos parâmetros os mais utilizados. Então, a gente vê aqui materiais, é um parâmetro muito reutilizado entre diferentes análises de desempenho ambiental. E a gente também conseguiu entender quais eram as análises de desempenho ambiental mais complexas em termos de quantidade de parâmetros que faziam uso de. Então, aqui a gente vê o desempenho térmico sendo aquele que mais faz uso de parâmetros nas suas análises. E daí, nós tiramos, então, um desenho de compartilhamento de parâmetros, tá? Por que é interessante eu entender se um parâmetro é compartilhado por mais de um especialista? Porque se o consumo de água trabalha com esse parâmetro de uma forma que conflita ou que piora o desempenho do outro desempenho ao lado, então esses dois especialistas têm que fazer uma conversa para convergir para um ajuste ótimo deste parâmetro. E assim a gente encontrou os parâmetros que são mais compartilhados: volumetria, a geometria e, então, o tamanho de espaço, o tipo de espaço e o material, né? E a gente, então, também encontrou proximidades, quem mais fazia uso dos mesmos parâmetros. Então, isso a gente, e por assim a gente encontrou proximidades, né? Ou talvez influências, né?
interferências entre análises. E com isso, então, a gente conseguiu fazer um desenho das análises, né, de desempenho, das avaliações de desempenho, do mais influenciado ao menos influenciado. Então, o acústico é o mais influenciado, o consumo de água é o menos influenciado. E daquele que mais exerce influência ao que menos exerce influência. Então, consumo de material é o que mais exerce influência. E o que menos exerce influência é consumo de água. Então, talvez fosse interessante eu fazer uma análise nessa direção dos desempenhos, né? Porque se esse mais exerce influência, eu vou trabalhar ele primeiro, e aí então trabalho depois o acústico, o térmico, e assim para o que menos exerce influência, e talvez então os ajustes que são conflitantes dessa análise de desempenho com os seguintes, né? Talvez leve a uma solução com menos retrabalho. E assim, nós fomos confirmar esse pensamento com a pesquisa experimental, né? Onde então nós demos um exercício de projeto, chamamos especialistas para desenvolver suas soluções, que fizeram suas propostas de projeto, e aí então nós avaliamos essa sequência de avaliação. Nós não só avaliamos a sequência de avaliação, mas também avaliamos a influência na solução gerada, tá? Com o conhecimento, né, ou com o uso de um simulador computacional. A Giovana, ela fez um trabalho muito interessante de detalhamento de escopo, ferramenta e objetivo de cada tipo de desempenho, né? Então ela encontrou quais eram as ferramentas possíveis, essas ferramentas fazem que tipo de análise, né? E elas conseguem responder a que tipos de objetivos. Também ela fez um detalhamento por tipos, por ferramentas diferentes para cada um dos desempenhos, né? Quais eram os dados de entrada requeridos e que tipo de saída, né, aquela ferramenta devolvia para o processo de projeto. E aí ela fez então o jogo com os projetistas especialistas. Então botou o projetista para gerar uma solução e depois verificou a tomada de decisão sobre a proposta que ele havia gerado, a influência sobre a simulação. Então, apresentou simulações e apresentou simulações e verificou se esse analista ficava com a sua, pegava uma simulada ou chegava numa terceira solução. Depois colocou par a par especialistas para decidir, então, das suas soluções, qual deveria sair à frente, discutindo a integração dos dois desempenhos que ali estavam presentes. Se devia sair a solução do desempenho X ou a solução do desempenho Y, ou uma solução integrada dos desempenhos. E assim foi se avaliando, né, a influência, qual era o impacto daquela ordenação de avaliações que nós havíamos proposto, tá? Aqui a gente verifica a influência da simulação na decisão projetual, né? Então a gente percebe, toda vez que existe uma mudança aqui ó, o projetista manteve a sua proposta, mas aqui ele mudou segundo a simulação, aqui ele mudou segundo a simulação, mudou segundo a simulação e criou uma própria solução, mas com influência da simulação daquele desempenho que ele recebeu. Então, a gente verifica um grande impacto do uso das simulações para a tomada de decisão, tendo em vista que todas as soluções baseadas no conhecimento sofreram alterações.
Nós observamos ainda que as simulações serviram de duas maneiras distintas, como a própria escolha entre os cenários apresentados ou como input para uma nova solução. Agora, a influência entre desempenhos. Então, quando a gente colocou os dois desempenhos diferentes para chegar numa segunda solução, a gente percebeu que, anotadamente, a influência de um desempenho sobre outro, né? Então, aqui a gente vê um desempenho tendo mais força do que o outro, tá? Então, o sequenciamento da simulação, a gente observou uma valorização do desempenho ambiental sobre outros desempenhos específicos. Aqui eu estimulo vocês a olharem um doutorado também da Giovana, que fala de avaliação de desempenho, mas não de desempenho ambiental, mas desempenho de forma e função. No trabalho dela, a gente fez avaliação de desempenho em projeto arquitetônico, interpretando, observando e medindo o comportamento integrado de forma e função. Nós usamos os padrões de projeto de Christopher Alexander para qualificar requisitos socioambientais de edificações. E nós usamos o enriquecimento semântico de um conjunto de soluções de adaptação de interesse social decorrentes da gramática da forma para avaliar de forma coletiva parâmetros subjetivos. Bom, então agora eu já caminho para o final dessa palestra, fechando que BIM responde questões, objetivos e demandas das abordagens metodológicas teóricas de processo de projeto da década de 1960. Busca dar precisão e assertividade ao pensamento do projetista. É simples? Não, não é. É complexo. Ninguém disse que seria fácil. É a natureza da profissão do arquiteto. Então, a minha orientação é siga sempre na linha de frente, fora da sua zona de conforto, que você vai estar na direção correta da transformação digital, da melhoria, né, desejada tanto na formação, quanto na profissão, quanto no produto, né, que a arquitetura deseja para o ambiente construído e para o usuário. Aqui estão as referências, eu vou deixar essas referências nos comentários desse vídeo, para vocês terem acesso. E assim, eu me despeço e agradeço a oportunidade de mais uma vez apresentar essa palestra, e eu acho que essa palestra é extremamente importante